Seguinte, ó, mudança de planos aqui no podcast, porque eu já vi que postar um podcast a cada 5 episódios, quer dizer, postar um episódio de respostas, né, a cada 5 episódios normais, não vai funcionar, porque acumula muita pergunta, eu fico perdido, e aí eu vou gravar o podcast respondendo as perguntas e não dá pra responder todas, porque o podcast fica enorme, mas a gente pode resolver isso, né, cara? A gente sempre pode resolver isso. Então eu tô pensando em diminuir a frequência. Talvez um de resposta a cada 3 normais. O que vocês acham? Porque é o seguinte, e-mails acumulou bastante aqui. Curious Cat eu perdi completamente o controle. Eu realmente não sei onde eu parei, porque é muita pergunta. Tem gente que eu acho que manda várias de uma vez. Então, nesse podcast eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os e-mails e depois eu vou ler algumas perguntas do Curious Cat, assim, não vai dar pra ler tudo, né? Mas é o seguinte, vamos começar isso aqui, né? Porque depois dessa treta aí do meu computador quebrado, né? Fiquei um tempão sem postar, já deu agonia, porque eu realmente gosto de gravar, sabe? Então, é isso aí, vambora. Recebi um e-mail aqui. Ah, tá. Designers procurando emprego. Muito obrigado, Felipe, mas até agora tá dando tudo certo. Mas, enfim, eu espero que tu consiga muitos jobs aí, muitos freelas. Olha, gente, eu vou deixar bem claro pra vocês, antes de mais nada, que alguns e-mails eu pulo. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês, inclusive, né? Muito bem lembrado agora, Matheus. Parabéns. Eu postei uma enquete no Twitter uma vez, perguntando se eu deveria responder os e-mails de vocês, né? Tipo, a ideia inicial era eu responder os e-mails aqui, né, no podcast. Porque eu quase nunca respondo os e-mails escritos, né? Tipo, no e-mail. E aí eu fiz uma enquete no Twitter e por mais que tenha ganhado a resposta que eu não preciso responder, foi quase 50-50. Então eu notei que existe uma demanda dos meus ouvintes para eu responder, propriamente dito, os e-mails, né? Tipo, responder com texto. Eu pretendo começar a fazer isso, tá? Só para deixar claro aqui. Eu vou considerar todos os e-mails a partir de agora, né, como respondíveis já. Eu acho que vale a pena eu ficar voltando agora e respondendo um monte de e-mail. Eu também sinto que eu devo satisfação para a Bruna, que a Bruna é uma ouvinte, que ela manda muitos e-mails, e os e-mails dela são muito legais e grandes. Então, apesar de eu amar os e-mails dela, tem essa limitação que, como é um pouco grande, né, eu não acho que fique muito massa de eu ficar lendo aqui, tipo, um monte de coisa no bagulho. Mas eu acho mais divertido quando é dinâmico, assim. Eu vou respondendo e vou lendo e vou respondendo. Dito tudo isso, né, dada a minha justificada, fiz um cafezinho top hoje. Bom, dada a justificada, vamos começar isso aqui. Primeiro e-mail. Aí outra coisa que eu acho muito estranha é porque, tipo, as pessoas mandam perguntas que daí tem a ver com podcasts muito antigos, sabe? Porque, né, tem todo um tempo até eu responder. Mas vamos lá. O Davi mandou o seguinte. Matheus, beleza, cara? Comecei a ouvir Jack Johnson e lembrei de um post seu que falava da insatisfação com o cara do seu trabalho que colocava Jack Johnson o tempo inteiro. KKK. E aí, enjoou? Faz muito. Então, eu parei de ouvir Jack Johnson justamente por causa do meu chefe. Mas hoje em dia eu acho que já deu uma aliviada assim na memória. Então eu consigo ouvir umas músicas bem de boa, assim, sem problema. Mas é porque eu fiquei muito tempo sem ouvir, né? O trauma ainda ainda bem real, assim. Próximo e-mail. O Davi só queria saber em relação ao Jack Johnson. Este e-mail aqui da Isadora. Isadora mandou o seguinte: E aí, Matheus, tudo certo? Há mais ou menos um mês, a minha amiga, não vou falar o nome dela, não sei se precisa, né? Recomendou seu podcast. Ah, se bem que não tem sobrenome. Há mais ou menos um mês, a Alessandra, uma amiga minha querida, beijo da Alessandra, ela colocou no caso, né? Recomendou seu podcast e disse que gostava muito da forma que você pensava. Segui a dica e cá estou eu, sem perder um episódio, escrevendo um e-mail de elogio. Eu não só adoro a forma como você pensa e se expressa, mas principalmente a sua educação. Você parece realmente estar aberto a entender outros pontos de vista das pessoas. Parabéns. Até mais, por favor, não pare de fazer podcast, sua voz me ajuda muito a pegar no sono. Beijos. Bom, é, e-mail fofo, né? Porque daí eu tenho que mandar um beijo pra Alessandra, que foi quem me indicou o podcast. Então, um beijo, Alessandra, muito obrigado pela indicação. E Isadora, eu fico muito feliz que tu tenha gostado. Eu ainda acho engraçado, não de forma ruim, né?
Mas eu acho engraçadinho essa questão de que muitos ouvintes meus ouvem um podcast pra dormir. Eu não sei, eu acho divertido isso. Bom, me mandem mais e-mails aí, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram sugerir alguma coisa. Porque se tudo der certo, eu vou continuar gravando, né? Então, um grande beijo, Isadora, um grande beijo, Alessandra. Próximo e-mail. Este e-mail é Shadia. Shadia mandou o seguinte: Matheus, eu sempre achei que o Pikachu tinha um rabo amarelo com uma listra preta embaixo. A Matrix falha de formas inexplicáveis. Sobre o pensador, entre aspas, sempre foi claro sua mão repousa em seu queixo. É isso, não tem muito o que falar. Eu acho que é relacionado àquele. O bagulho do Pikachu e do. Né, se a mão do pensador estava no queixo, ou na cabeça. E sim, realmente, Chad, a Matrix ela falha com frequência. Porque tem coisas que acontecem ou coisas que eu vejo que eu fico pensando, não, cara, mas definitivamente não era assim. Só que daí eu também não tenho como provar que não era assim, né? Então a gente só aceita que foi isso. Talvez algum deus entediado aí no modo criador de cenário, ele mudou as coisas de última hora e não avisou ninguém. E a gente que se vire, né? Porque a gente não vai conseguir provar isso. Próximo e-mail. Gabriel. Gabriel mandou o seguinte: Olá, boa noite, tudo bem? Comigo não. Gostaria de sua ajuda. Estou com uma vontade do caralho de trancar a faculdade. Estou no primeiro semestre de Biomed, por causa dessa web aula do inferno. Teria alguma dica pra me passar pra suportar a porra da faculdade? Teria também como você explicar que porra é essa de unfollow no Twitter? Tô entendendo nada. Que porra é essa desse unfollow no Twitter? Bom, não sei se talvez eu tenha dado um follow nele. PS, vai tomar no cu. Beleza, muito obrigado aí, Gabriel. Tem alguns ouvintes que nunca esquecem, né? Que antes de mandar um e-mail ou depois tem que me mandar tomar no cu. Mas é o seguinte, eu vou dar uma averiguada nesse unfollow. É porque eu sou péssimo com nomes. Eu conheço vários Gabriel, então fica um pouco complicado. Mas em relação à faculdade, cara, o grande problema do que tu me falou é o seguinte: estou no primeiro semestre, sabe? Isso é um problema grave. Tipo, em teoria não era pra tu estar tão. Como é que é? Tão infeliz, né? Tão. Achando tão horrível a experiência da faculdade no primeiro semestre. Né? Em teoria, no primeiro semestre não era pra tu querer sair assim, então. Eu falo isso porque eu só comecei a considerar isso a partir do meio do curso, né? No início do curso eu só ia levando com as coxas assim, porque, né, eu sentia que era o que eu tinha que fazer. Então, cara, eu imagino que videoaula deve ser um saco do caralho. Eu mesmo não sei se acharia muito legal. Deve ser realmente insuportável. Não sei como é que é curso de biomed. Pelas minhas preferências e aptidões, eu já imagino que seja insuportável o teu curso. Mas aí vai que tu gosta, né? De qualquer forma, eu recomendo que tu siga em frente, né? Pra não perder esse tempo. Porque daqui a pouco volta o mundo ao normal e tu não vai ter perdido tempo vagabundeando por aí, né? Tu vai ter adiantado umas matériazinhas pelo menos. Lembrando também que tu não é obrigado a gostar do teu curso, né? E tu não é obrigado a seguir trabalhando com ele. Mas seria bom ser, né? Tu fizesse isso. Porque eu, por exemplo, me formei, mas não fiz nada com o meu diploma. Meu diploma não serve nem pra limpar a bunda porque ele é plastificado. Aí eu acho que ele ia espalhar a bosta em vez de limpar ela. Mas é isso aí. Muito boa sorte aí, Gabriel. E é isso aí, vambora. Próxima pergunta. E aí, mano, é da Giovana. E aí, mano, te conheci pelo Twitter depois que um amigo me falou que tu tinha uns posts legais. Agora escuto direto teus podcasts e até interajo lá no Twitter. Esse é meu primeiro e-mail que eu tô mandando, então eu não sei ao certo como falar. Eu queria saber se te incomoda. Queria saber se te incomoda um público bem jovem te seguir e acompanhar. Eu já ouvi uma galera que faz podcast dizendo que não curte muito. É isso aí. Tamo junto. Teu trabalho é foda. Muito obrigado, Giovana. Fico muito feliz em saber que tu gostou e que tu acompanha os podcasts, né? Só que daí tem essa questão, tu falou do público bem jovem, né? Eu não sei o que seria esse bem jovem. Eu, de preferência, né? Eu prefiro, assim, um público um pouco mais velho, né? Não que eu possa escolher grandes coisas aqui. Mas eu não sei se as coisas que eu falo no podcast vão entreter ou interessar muito um adolescente, sinceramente. Se interessou, ótimo, né? Mas é porque quando eu vi lá no Spotify, né, as estatísticas de público, lá dizia, tipo, a maioria tem de 18 a 20 e poucos anos. Eu falei, beleza, né, um público massa.
Não me incomodo de ter um público muito mais novo assim, porque eu não acho também que eu fale grandes bosta aqui em relação a coisas polêmicas ou ilícitas ou sei lá, sabe? Enfim, eu não tenho muito o que falar a respeito, porque assim, eu preciso, né, divulgar meu podcast, eu preciso fazer ele crescer, então eu acho que eu vou lidar com todo tipo de público. Mas eu acredito que, mais direcionalmente, assim, o meu público é um pouco mais velho. Não é tão novo assim, mas eu realmente não me importo. E é isso aí, Giovana, um grande beijo, muito obrigado. Ah, o Cauã mandou o seguinte. E aí, Matheus, fala Vegeta, dono do criador do podcast, fala Vegeta. Dono e criador do podcast. Cauã mandou o seguinte, você estava falando de documentários em algum episódio e eu queria deixar de recomendação American Vandal. Talvez você ache ruim, talvez você goste, não sei, mas eu ri bastante. Muito legal ter podcast, eu ouço sempre. Aí ele mandou aquelas mãozinhas me mandando tomar no cu. Eu assisti American Vandal, eu confesso que eu ri bastante, eu gostei bastante, porque é bem no formato de um documentário, então eu achei muito legal. E eu gostei sim, Cauã, olha só, que surpreendente. O Matheus gostou de alguma coisa. Muito obrigado pelo e-mail e tamo junto. Próximo e-mail. O e-mail do Cauê. O Cauê mandou o seguinte: Olá, eu pela segunda vez aqui. Bom, vi que tu curte um cigarrinho às vezes e queria saber qual cigarro tu fuma e em quais ocasiões tu curte fumar. Eu particularmente curto um cigarro em ocasiões mais sociais, com amigos, etc., ou então quando estou em casa curtindo minha própria presença. Como funciona pra ti e em quais situações tu fuma? Muito obrigado. Muito obrigado não, um abraço. Mas, né, muito obrigado pelo e-mail aí, Cauê. E sim, eu curto um cigarrinho. Mas assim, cigarrinho, eu curto bem de vez em quando. Eu tenho preferência por tabaquinho, né? Aqueles tabaquinhos que tu bola. Eu acho eles mais suaves, tem um gosto melhor, dura mais tempo. E eu costumo fumar bem pouco, pra te falar a real. Assim, num dia normal, de trabalho e coisa e tal, talvez eu fume um tabaco. Às vezes nem isso. Aí quando eu bebo, eu fumo, né? É o grande. Como diria o João que mora comigo, é vício cruzado. Vício cruzado é isso, cara. Tu vai beber e tu fuma, e aí tu fuma e tu bebe, bebe e fuma. Então, tipo, se eu estou bebendo, eu fumo bastante. Mas se a minha vida está seguindo normal, sem beber, sem nada, né? Se eu tô num dia comum de trabalho, sei lá, aí eu não fumo. Eu gosto muito do. O Camel amarelo pra mim é o melhor cigarro que existe. Também gosto do Winston vermelho. Inclusive, eu vou experimentar o American Spirit muito em breve, porque tá vendendo lá onde eu trabalho. Lá onde eu trabalho não, né? Numa lojinha lá. Eu fumo Rai Tabaco. Também gosto do Velho Pimenta. Bressan é muito bom, só que ele é bem forte. Enfim, entusiastas do tabaco, né? Eu tava até viajando sobre isso ontem, porque eu tava pensando sobre a origem do tabagismo, né? Em que fase da evolução humana alguém pensou, tipo, caralho, se eu queimar e inalar isso aqui, será que acontece alguma coisa, sabe? Tipo, parece que o ato de fumar é uma parada muito errada, né? Parece que tu não tá fazendo algo minimamente natural. Tu tá queimando uma planta e tu tá respirando aquela fumaça e soltando a fumaça depois, tipo, meio, no mínimo curioso, né? Eu associo que isso tenha uma forte conexão com alguma coisa religiosa, sabe? Começou como um ritual, até isso virar um vício, um hábito, até as pessoas identificarem quais são as plantas que tu tem que fumar pra poder dar onda, sabe? E sei lá, eu é uma parada que eu gosto, mas eu acho que muito disso vem do teu autocontrole, né? De tu saber diferenciar as coisas. Tipo, sei lá, tu fumar. Fumar demais não é legal, sabe? E na real, se tu for ver ao pé da letra, fumar não faz sentido. Mas se tu gosta, né, da questão do sabor, né? Onda de fumar bebendo e bebidas com cigarro e essa harmonização toda aí, que é uma pira de cada um, né? Existem vários tipos de tabaco, né, à toa. Enfim, eu nunca cheguei numa conclusão, inclusive eu até pretendo pesquisar isso para ver se eu trago para vocês mais um esclarecimento a respeito.
Mas é algo que ainda fico pensando, tipo, caralho, que loucura isso, né? As pessoas do nada foram adicionando tabagismo nas suas vidas. Foram queimando planta e respirando a planta, tipo, muito errado isso. Mas enfim, vambora. Muito obrigado pelo e-mail e Cauê, então tamo junto. Oi, eu sou o João e adoro teu podcast de verdade. Te desejo todo sucesso nele. Eu te conheci pelo Twitter e te acho muito criativo neles, que inclusive respondo alguns. Mas enfim, vou falar algo sobre a pergunta do podcast. Qual é o teu tipo de arte? Tipo pintura, dança, música, arte plástica, etc, etc. Um forte abraço. Pá, boa pergunta, jovem João. Qual que é o meu tipo de arte, cara? Pintura, dança, música, arte plástica. Pá, eu não sei, cara, especificamente assim. Eu acredito que talvez seja fotografia, mas aí fotografia num sentido cinematográfico, talvez. Não sei, tô chutando aqui. É porque eu sempre tive um apelo visual maior, sabe? Um apelo estético maior. Não como critério ou percepção. Eu digo, eu sempre reparei mais, né? Na parte visual. Eu sempre reparei mais na estética dos negócios. Então, é claro que daí isso não entra como um tipo de arte especificamente, né? Mas sei lá, num filme, geralmente o que me chama a atenção no filme é o apelo visual. Eu não sou uma pessoa muito ligada em trilha sonora, eu não sou tão ligado assim em roteiro. Então acho que essa parte fotográfica, assim, sabe, de criação de ambiente, de identidade, eu acho um bagulho que mexe muito comigo. Então eu vou colocar aqui fotografia cinematográfica. Não sei nem se existe esse termo específico para designar arte específica, mas é isso aí. Próximo e-mail. Opa, Matheus, tudo bem? Eu sou o João, 16 anos. Ah, ele mandou, eu acho que ele mandou esse e-mail pelo e-mail da mãe dele, porque daí tá o nome de uma mulher. Mas enfim. Opa, Matheus, tudo bem, cara? Eu sou o João, 16 anos, e vivo numa cidade bem merdinha com o nome de Pi, não vou falar o nome. Uns quilômetros de onde tu mora. Então, eu quis te chamar porque eu gosto do seu podcast e te sigo no Twitter. E vi uma parada no teu último podcast de atendimento em restaurante. Eu vou trabalhar nisso ano que vem, já que minha mãe abriu um negócio de comida. Por trabalhar com alguém que eu conhecia, isso pode ajudar bastante. Mas eu vi no seu podcast e fiquei cabreiro, porque realmente eu vou morrer de medo quando tiver uma interação com pessoas. E trabalhando no caixa não sirvo pra fazer porra nenhuma, porque nem matemática básica eu sei. Então estou morrendo de medo de fazer esse serviço, por mais que eu queira muito trabalhar de garçom. Mas vai ser complicado demais pra mim, já que a ansiedade domina muito esse quesito. Essa será a segunda vez que vou arrumar um emprego. A primeira foi numa sorveteria com meu padrasto e era bem mais fácil porque eu só fazia o sorvete. Eu só mandei isso porque eu quis falar sobre essa situação, já que eu curto podcast, só que eu ainda não sei lidar muito bem com isso. Estou com um pouco de medo e quero muito que dê certo. Bom, isso é foda, né? Tipo, o cara mandou isso dia 29 de maio, eu só tô respondendo agora. Eu acho que é por isso que o timing dos e-mails não tá muito legal. Quer dizer, o timing das respostas não tá muito legal, né? Então vamos lá. É o seguinte. Bom, cara, eu tô bem novinho, né? 16 anos. Eu com 16 anos era um completo retardado mental, então eu não sei, né? Eu não consigo me colocar muito na tua cabeça, porque eu sequer considerava trabalhar na tua idade. Mas é tipo assim, a onda é colocar a cara e quebrar a cara mesmo, né? Porque se tu viu lá nos podcasts, né, que o importante do bagulho é tu passar pelo choque, né? Eu passei pelo choque e depois do choque tudo fica mais suave. Então, essa tua agonia que tu tá sentindo aí de interagir com pessoas, essa ansiedade que tu tá sentindo por lidar com o público, é óbvio que ela vai existir, mas ela só vai existir no início, né? Ela não vai existir sempre. Uma hora tu vai se acostumar. E as pessoas precisam entender isso hoje em dia, sabe? Tipo, uma hora tu se acostuma, cara, né? Se o teu problema de ansiedade não for patológico, se o teu questão psicológica não for grave, tu vai se acostumar, tu vai lidar com aquilo, porque é aquilo que tu tem que fazer, né? Daquilo que eu falei também de entender que tem uma diferença muito grande entre o que tu gosta de fazer, o que tu quer fazer e o que tu precisa fazer. Então, digamos que tu tá trabalhando, tu precisa atender a galera, vai ser difícil, sim, às vezes tu vai dar umas gaguejadas, às vezes vai dar um branco completo no cardápio, isso acontece mesmo. Mas depois do choque, você será um João mais forte. Então é isso que importa, cara. O primeiro choque tem que existir. Se tudo fosse tão suave assim na vida, a gente não andaria muito, né?
Então, o que eu posso te dizer aqui é pra tu só dar-lhe, cara. Bom, provavelmente tu já deve ter chegado numa conclusão a respeito disso, porque já faz um século que tu mandou e-mail, mas fica aí a resposta sincera. E, né, muito boa sorte. Segue o teu jogo aí. Vamos lá. Ah, esse e-mail aqui é um e-mail muito especial, porque foi uma pessoa que fez um desenho pra mim. A Raquel fez um desenho meu. Então ela mandou o seguinte: primeiramente, vai se fuder. Segundamente, quero elogiar suas obras na internet e dizer que adoro te acompanhar e, por favor, não desanime. De fato, tu é o único podcaster que eu tenho paciência e vontade de ouvir e os que eu realmente acho muito bons. Inclusive, não deixei de recomendar para pessoas próximas. Queria poder vir aqui contribuir para a geração de algum conteúdo para ti, mas infelizmente sou incapacitado de ter um pensamento criativo, crítico, intelectual e interessante o suficiente. Então, só vim trazer um feedback positivo mesmo e falar que adoro ouvir, agora que adoro te ouvir enquanto desenho. É muito bom. Mesmo que eu já tenha ouvido todos, eu fico dando vários loopings. Aliás, no último que você postou, eu acabei fazendo um desenho rápido e meio tosco de ti, mas vou mandar mesmo assim. Gente, o desenho que ela mandou ficou muito foda. Inclusive eu postei no Twitter, não sei se alguém viu. Por algum motivo, a dona Raquel desenha pra caralho, mas ela só faz isso por hobby. Então, né, ela não tem um perfil artístico assim pra eu divulgar ou algo do tipo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado novamente, Raquel. Eu adorei o desenho, ficou muito foda. Tu realmente desenha pra caralho. Esse pato poderia até considerar fazer um dinheiro com isso. Mas enfim, né? O mais doido é saber que ela desenha ouvindo podcast, né? E aí ela fazer um desenho meu é tipo Inception. Eu achei muito doido. Boto fé que você vai ficar famosão, seu conteúdo é perfeito. Beijos. Ah, fofa. Muito obrigado, Raquel. E, né? Espero um dia retribuir o desenho. Eu não sei desenhar, mas eu posso gravar uns podcasts, né? Esse que a gente pode fazer. Próximo. Este e-mail aqui não tem nome. É um nome meio japonês. Vamos lá. Vegeta. Vi hoje um vídeo sobre o efeito Mandela e isso sempre foi algo que mexeu comigo desde criança. Você já parou a pensar que isso não passa de uma forma que nós passamos a pensar porque é a forma que queremos que fosse e não como é? Tipo uma memória conveniente? Por exemplo, não seria mais conveniente a estrela do All-Star ser pra fora do que pra dentro? A estrela do All-Star ser pra fora e não pra dentro? Eu acho que boa parte das pessoas deve ter achado que isso em algum momento mudou, mas sempre foi pra dentro. Eu acho isso um assunto muito interessante e gostaria que você abordasse mais teorias com suas opiniões. Estrela do All-Star? Deixa eu ver isso aqui. Como assim estrela do All-Star ser pra fora ou ser pra dentro? É tipo o logo do All-Star? Porque. Não sei, gente, me desculpem aí, mas eu nunca gostei de All-Star, nunca tive um All-Star. Não pretendo ter um All-Star. Mas como a gente quer estrela do All-Star ser pra fora e não pra dentro. Mas o que, que seria ser pra fora? Bom, eu acho que quem tem mais afinidade com o All-Star vai entender. De qualquer forma, essa pira do efeito Mandela eu ainda não cheguei numa conclusão a respeito. Eu não sei se aqui, se tipo, as pessoas, sei lá, digamos que tu queira se lembrar de algo meio distante. E aí a tua memória tá meio nebulosa, tu não faz muito, né, tu não tem muita ideia se aquilo lá tá certo 100%. E aí uma pessoa do teu lado fala, não, cara, mas lembra, aconteceu X e X e Y. E aí tu já tava meio na dúvida, e aí tu meio que imagina aquilo e tu pensa, bota fé, né, X, X e Y, é verdade. E aí na tua próxima conversa tu fala pra outra pessoa, cara, tu lembra que foi X, X e Y? E aí a outra pessoa que tá com a memória meio nebulosa também fala, caralho, velho, é verdade, né, bota fé. Então, no fim das contas, é um monte de gente tentando chegar numa conclusão e concluindo por outras pessoas, né? As outras pessoas chutam o bagulho e aí tu vai lá e acredita. E aí isso vira uma bola de neve do caralho, a ponto das pessoas acharem, sei lá, igual os exemplos que eu dei lá no podcast, né? Tipo, que grandes personalidades do mundo morreram em tal época e aí, no final das contas a pessoa nem morreu, sabe? Eu tenho que procurar realmente mais umas teorias doidas dessa. É o tipo de tema que eu gosto de abordar. E é isso aí. Eu farei com certeza. Muito obrigado, ouvinte com nome japonês. E vamos para o próximo e-mail. Nananana. Bruna, outra Bruna. Olá, Matheus. Gostaria de dizer obrigado por estar sendo minha distração nessa quarentena. Após ouvir um podcast seu, percebi que existem pessoas que refletem igual a mim.
que vive no mundo da lua, como você mesmo falou em um deles. Eu realmente achava que só eu tinha esses diálogos malucos em minha cabeça, mas vi que você e eu somos semelhantes por pensar demais e viver algumas fantasias em nossas mentes. E vamos combinar que às vezes é bem melhor estarmos sozinhos em nossos pensamentos malucos do que em um grupo de pessoas que só sabem falar baboseiras. Isso é verdade também. Eu gosto de falar baboseiras, mas sei lá, a relação com outro indivíduo é sempre necessária. Bom, eu realmente estava. Bom, como eu estava dizendo, você tem sido meu amigo virtual nessa pandemia, pois eu tenho vontade de escutar todos os seus podcasts. Minha mãe é técnica de enfermagem, meus amigos mais próximos sumiram e eu acredito que seja por conta da pandemia. Respeito a opinião deles, mas no fundo fico triste pois eles saem com outros, às vezes. Isso é foda, né, galera? A galera que tá matando a quarentena aí. Aqueles, né, que eu dou uma matadinha às vezes também, mas eu moro sozinho, tá? Não tô colocando ninguém em risco. Ou melhor, eu não moro com meus pais. Então, né, menos risco. Enfim, não quero falar muito de mim, e sim dos seus podcasts que estão me fazendo refletir sobre a vida, mais do que eu já refletia. Gostaria que você falasse sobre o que você está fazendo, ou o que você mudou, ou o que você aprendeu, enfim. Apenas uma sugestão para o seu podcast. Obrigado por me fazer refletir e seja feliz. Bom, Bruna, muito obrigado pelo e-mail. Fico muito feliz em saber que tu realmente gosta do podcast. É, Foi mal aí o atraso para responder, inclusive faz literalmente um mês desse e-mail. E, tipo assim, na quarentena, não mudou muita coisa, assim, do que eu tô fazendo, porque eu tô trabalhando normal, né? Então, eu vou pro trabalho normal. Eu só não tô saindo tanto, né? Eu me mudei recentemente, então eu tô jogando algumas coisas, tô assistindo várias coisas também. Então, aquelas coisas básicas que a gente faz pra se entreter quando tá sozinho, né? Ou quando necessariamente tu não pode sair. E é isso aí. Eu não sei. Essa quarentena tá sendo bem doida porque eu planejava um monte de coisa pra minha vida e todos esses planos foram por água abaixo por causa da quarentena. Então eu decidi investir no meu conforto na quarentena, né? Então eu atualizei meu computador, eu me mudei, né? Tô com uma internet violenta agora. Tudo voltado para eu manter a minha sanidade mental e meu conforto em casa. E tem dado certo até agora. Eu, eu realmente peço para que os meus ouvintes que se incomodam muito com o isolamento, para que reflitam um pouco. Assim, eu entendo que existem situações e situações, né? Nós temos situações onde a pessoa tem uma relação familiar muito lixo, né? Ou então resolveu morar com quem está namorando e aí está isolado num apartamento com outra pessoa. Enfim, pessoas que não estão numa situação tão favorável, né? Que estão brigados com alguém ou que não tem uma relação boa com a família. E isso incomoda. Então isso eu entendo completamente. O que eu questiono são as pessoas que estão de boa em casa, mas não estão de boa, né? Estão desesperadas porque não estão saindo, porque não estão indo pra festa, estão desorientadas da cabeça porque não sabem o que que faz. E tipo assim, cara, tu só tá em casa, né? Fica de boa aí. Na medida do possível, né? Mantenha o seu equilíbrio mental e segue a tua vida. Porque a quarentena também já tá acabando, né, gente? Convenhamos aí. Não sei se vai pra muito mais longe do que já foi. Apesar de que, né, o Brasil tá bem atrasadinho em relação ao resto do mundo. Mas, acredito que, sei lá, até o final desse ano já esteja tudo ok, né? Não é possível que o Coronga vai se estender até 2021. A gente tem mais o que fazer. E, bom, mas é isso. Muito obrigado, Bruna. Muito fofo o teu e-mail, adorei. E foi mal pela demora para responder, mas esses planos já foram alterados aqui. Próximo e-mail, outra Bruna. Várias Brunas. Fala, Vegeta, beleza? Ouvi seu podcast, ouvi seu episódio do Crocs e achei muito e gostei muito, bem interessante. Confesso que dormi quando faltavam uns 10 minutos, mas a intenção não era essa. Porém, às vezes não dá pra controlar as vontades do nosso corpo, né? Então terminei ele oficialmente hoje, é 1h52, mas ainda tinha começado ontem, sabe Deus que horas. Enfim, adorei saber as pérolas do restaurante. Me desculpe, não tem nenhuma pergunta. Acho que a intenção do e-mail era mandar pergunta, mas enfim, não conheço muito do seu podcast. Devo ter ouvido uns 2 ou 3 episódios, então não sou, entre aspas, da família. E não entendo as piadas internas, ok? Mas posso mudar isso. É isso, um beijo.
e um queijo, inclusive a música que você colocou logo no início deu muita vontade de colocar ela na minha playlist de funk. Ah, tá, é por causa, eu acho que era do Tchutchuca Treme Bumbum, né? Que eu não acredito que seja do Jackass. Lembrar de botar depois de enviar esse e-mail. Só que assim, a vibe da playlist é funk rave. Sou de SP, então funk barulho de panelinha que amo. Funk rave, não sei se eu conheço. Alguns manjadinhos e tal, mas vou utilizar o mindset do só bora e definitivamente colocar. Não é como se eu estivesse cometendo um crime contra a humanidade, né? Só uma música. Essa, esse mindset do só bora, eu espero que tenha ajudado alguém, porque me ajudou bastante. Né? Que uma hora a gente cansa de ficar pensando nas coisas, cansa de ficar refletindo se faz, se não vai, se... E aí tu simplesmente pensa, puta que pariu, só bora então, chega, né? Não aguento mais pensar nessa porra. E é isso aí, muito obrigado, Bruna. Se tu quiser entender as piadas internas, é só ouvir os outros. E é isso aí. Um grande abraço. Próximo e-mail. O grande e-mail do Caio. O Caio mandou o seguinte: vai tomar no cu, eu te odeio. Eu tava no meio do trabalho e fui te responder no Twitter. No meio da resposta, uma janela do programa de escanear aparece e eu aperto concluir sem querer. Fui apertar a barra de espaço na resposta pro seu Twitter, pro seu tweet. Eu não terminei o trabalho e vou ter que fazer tudo de novo. É a segunda vez hoje que eu tenho que começar do zero. Eu te odeio, odeio, odeio. Vai tomar no cu, Matheus. Gosto muito do podcast, ele é bem intimista, continue assim. Você me faz companhia sem necessariamente estar do meu lado. Muito obrigado, Caio. Foi mal aí pelo teu trabalho, mas né, eu não posso fazer muita coisa a respeito. Eu acho que tem uma ferramenta no Word, quando o computador desliga do nada, que ele restaura os arquivos. Eu não sei se é algo que tu tem que baixar ou se é algo que é numa certa versão do Word, mas eu já estive numa situação dessa, que acabou a luz, e aí quando eu liguei o Word tinha lá, tipo, o seu arquivo ainda não foi salvo. E aí eu consegui recuperar. Mas não sei, faz tempo que eu não lido com isso. Próximo e-mail. Fernando. O Fernando mandou o seguinte: fala aí, Matheus. Meu nome é Fernando. E eu não sei muito bem o porquê estou escrevendo isso, mas enfim. Queria te agradecer pelos podcasts, cara. Estão me ajudando muito nessa quarentena, de verdade. Só consigo lavar a louça ouvindo seu podcast, bota fé. Agora eu tô sentado no chão com uma latinha de Brahma ouvindo Salmão é Cru pela segunda vez, porque eu passo mal de rir com essa porra. Nem precisa ler isso em podcast nem nada. Só de ler tá suave. Mas isso é mais um agradecimento mesmo. Eu tive que ler, cara, porque isso é uma coisa que eu tava pensando, inclusive, né? Tem muitos e-mails que as pessoas mandam aqui só com elogio, e eu fico pensando se não fica uma coisa meio punhetação de ego, assim, né? Eu ler os e-mails, tipo, o maluco vai ler 5 e-mails de elogio a ele mesmo, hein? Uau, que legal, que divertido. Mas tenho que defender o meu ponto também, que eu faço podcast pra vocês, né, galera? Então, sabendo que vocês estão gostando, é o que me realiza como podcaster, né? Então, vou ler sim, tá? Só não vou ler os gigantescos, gigantescos. Eu talvez faça um grande episódio especial, né? Só dos episódios gigantescos. Não sei, talvez. Mas enfim. Muito obrigado aí pelo e-mail. Fico feliz saber que tu gosta do podcast. E eu vou aproveitar essa deixa aqui, que ele falou que estava ouvindo o Samuel Cru pela segunda vez, porque ele passa mal de rir. Vocês têm episódios favoritos ou episódios que vocês acham engraçados? Porque não que o meu intuito não seja né, debater as coisas e refletir sobre as coisas com bom humor, mas eu não, sei, eu não sinto que eu faço tanta piada, sabe? Tipo, talvez seja o jeito que eu fale ou ironia que eu uso, enfim. Só me falem aí, né? Me mandem um e-mail, um Curious Cat me falando, porque eu fico curioso pra saber se vocês têm um episódio favorito, um episódio que faz vocês rirem muito. E é isso aí, valeu, Fernando. Próximo e-mail. Tananã. Christian, tá acompanhando Kaguya-sama? O que acha do anime? O que é isso? Kaguya-sama. Não, não estou assistindo. Não faço ideia do que se trata. Valeu, Christian. Tamo junto. Bruna. Outra Bruna. Outra Bruna não. É uma das outras Brunas, hein? Cabe a vocês adivinhar qual. Bom dia, boa tarde ou apenas boa noite. Gostaria de saber o que você acha do amor hoje em dia. Você queria ser amado? Você acha que é amado além da sua mãe e do seu pai? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e chego à conclusão de que preciso de um cachorro para ser amada. Enfim, mais um assunto para você discutir nos seus podcasts. Sentimento concreto é uma coisa muito difícil de sentir hoje em dia. Ou é tudo pegação porra louca, ou é um amor de Instagram.
Raramente alguém, raramente alguém tenta compreender o outro. Saúde e beijos. Muito obrigado, Bruna. E vamos voltar aqui à primeira pergunta dela. Gostaria de saber o que você acha sobre o amor hoje em dia. Você queria ser amado? Olha, gente, eu não tenho experiência no assunto. Isso aqui que eu vou falar é mais puro análise pelo que eu já vi, porque eu não, né, eu não tenho experiência prática, porque eu nunca me apaixonei por ninguém, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Espero que um dia aconteça, né, mas até agora não. Então, o que eu posso falar do amor hoje em dia é que eu acho que hoje em dia, como já diria o menino Bauman, ficou um bagulho meio superficial demais, meio líquido demais, meio efêmero demais, né? Parece que os relacionamentos são meio que contratos, né? Negócios fechados, assim, tipo, é como se tu estivesse fazendo um plano de marketing para se promover na internet. Então vira aqueles casais completamente de mentira, né? Ou o casal que se tá numa festa ou se tá nas fotos do Instagram, tá tudo certo. Mas aí quando eles vão comer no restaurante, eles sequer conversam, sabe? Fica cada um no celular. Então é como se fossem sócios, né? Eles são sócios de um negócio chamado relacionamento que eles têm. Não todos sejam assim, né? Eu tenho amigos próximos que me dão um exemplo completamente oposto, que é até bonito de ver. Mas da grande maioria que eu vejo é isso, são pessoas carentes que confundem carência com amor e fica nessa chuva de merda que, né, é todo mundo desesperado pra ter atenção, pra ter um carinho, pra ter amor de outra pessoa. Então, pessoas entrando em relacionamentos caóticos um atrás do outro pra tentar suprir esse vazio e aí nunca consegue suprir esse vazio. E no fim das contas sempre tem a justificativa, né, de eu sou humano, né, humanos fazem isso mesmo. Somos intensos, dramáticos e né, instáveis e inconstantes e não sei o quê. E beleza, né, tipo, sem julgamentos, porque muito da carência que as pessoas sentem, com certeza é relacionado à criação ou à infância ou à vivência que a pessoa teve. E aí a pessoa busca suprir aquilo, né? Porque, como vocês já sabem, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu também não sou muito parâmetro sobre essas coisas, porque a minha família sempre foi bem equilibrada, assim, né? Foi uma família bem estruturada e com valores sólidos e tudo mais. Eu recebi todo esse amor e esse carinho dos meus pais, coisa que a grande maioria das pessoas que eu conheço sequer sabe o que quer, e eu sei que isso gera efeitos no futuro, né? Então é isso. Eu acho que tá virando uma coisa mais mercadológica do que sentimental mesmo, né? Tanto que ela fala aqui, ou é uma pegação louca ou é um amor para Instagram. Isso eu concordo porque é bem verdade mesmo. É até agoniante quando tu vê um casal que não se expõe na internet, né? Tu fica pensando, caralho, por que eles estão fazendo isso? Tipo, eles assinaram um trato de marketing, eles não estão expondo a imagem deles, né? Tipo, é tão normal hoje em dia isso. No Twitter, os casais só faltam postar vídeo transando. Realmente, assim, eu não tenho experiência porque eu prefiro não me sujeitar a esse tipo de coisa se eu não realmente quiser, né? Eu acho que tem que existir uma vontade. Porque de pessoas que eu conheci dos meus, eu vejo assim que às vezes é uma coisa que tu percebe, tipo, caralho, o maluco nem tá afim, velho. O cara já tá 6 meses namorando, ou então, sei lá, a guria tá 6 meses namorando e dá pra ver que nenhum dos dois tá afim. Mas no Instagram é fofo, sabe? Então fica meio que aquele contrato ali. Você acha que é amado além do seu pai e da sua mãe? Sim, eu acho que tem algumas pessoas próximas a mim que me amam, assim como eu amo elas. Essa pergunta, não, eu sempre faço direto pra chegar na conclusão de que eu preciso de um cachorro. Animais ajudam bastante, né? Com certeza. Inclusive, a gente tá próximo de adotar um gato aqui em casa. E eu acho que vai ser top, porque faz tempo que eu não tenho um bichinho. E bichinhos ajudam a gente nesse quesito, né? E porque o amor deles é sincero, eles não fingem muita coisa. Se bem que é gato, né? Gato é um pouco suspeito. Cachorros são um pouco mais sinceros, mas eu acho gatos bonitinhos também. Raramente alguém tenta compreender o outro. E isso é verdade também, né? Porque a gente vive no hedonismo infinito, então tu sempre é lindo, tu sempre é perfeito, tudo que tu fala sempre é incrível. Não ouça os outros, não ligue para os outros, é você, 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 você para toda sempre. Então, tipo, é óbvio que as pessoas não ligam para os outros mesmo, né? Porque como já diria Kanye West, eu me amo muito mais do que eu amo você. Então, né? Verdades inconvenientes da vida. Muito obrigado, Bruna, e vambora. Próxima pergunta. Essa da Bruna que manda e-mails gigantes. Esse e-mail dela foi engraçado.
Porque não tem texto, ele só tem título. E o título é Assisti Jackass comendo e agora eu te odeio. Ah, Bruna, mas aí tu deu mole, né, cara? Porque Jackass envolve muita coisa nojenta em todos os filmes, repetidas vezes. Então, assim, assistir comendo não é o que eu recomendo. Eu já fiz isso, mas é porque eu já tô acostumado, né? Tipo, eu dou risada, né? Eu acabo não achando muito nojento, então, né? Eu, eu, eu acho muito divertido, mas não recomendo que tu assista comendo. Só assiste, né? Come e assiste, eu acho que pode ser uma opção. Ou então assiste, depois come, não sei se vai estar com fome. Mas, mas assim, assistir comendo não recomendo não, Bruna. Aí vai ser um bagulho meio complicado mesmo. Vamos para o Curious Cat agora. Seguinte, agora é outra parte do podcast que eu tenho que especificar para vocês que eu não sei onde eu parei nas perguntas do Curious Cat. Então eu vou sair lendo algumas perguntas aqui e respondendo. Mas eu espero que tudo isso seja devidamente alinhado no próximo, né? Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, tentar sinalizar aonde que acaba as perguntas que eu respondi, onde começam as que eu não respondi. E vamos lá para o próximo. Tu tem algum grau de autismo? Não sei, cara. Eu nunca fiz um teste. Eu não sei nem como é que são os testes disso. Mas se pá, um pouquinho sim. E tipo assim, eu sei que tem muita gente que fica indignada com isso, principalmente no Twitter, quando as pessoas usam esses termos. Tipo, ah, foi mal, eu sou meio autista, ou ah, ele é meio autista, ou ah, tu tem autismo. Eu sei que, né, tem toda uma questão de uma parada real, né? Eu tenho um primo distante que tem, como é que é o nome daquilo? Asperger, é assim que pronuncia? Asperger, não sei. Mas eu vou especificar pra vocês o que eu considero quando eu falo isso, né? Não que importe muito, não que torne menos ofensivo pra muita gente, mas eu uso isso não como algo pra diminuir, né, uma pessoa, ou pra me diminuir. Eu uso esse termo de falar, tipo, ah, o cara, eu sou meio autista ou não sei o quê, numa parada meio da pessoa viver um pouco no mundo da lua, porque de fato tem isso, né? Muitas das pessoas que são autistas, eu não sei se isso é um padrão de todos eles, mas da pessoa viver meio que no mundo da cabeça dela e ter certa dificuldade em lidar com algumas outras coisas, tipo algum traquejo social ou alguma tarefa específica. Então é mais uma brincadeira com isso, né? Da pessoa ser viajada ou da pessoa pensar umas paradas de maneira diferente das outras e, enfim, só um pequeno esclarecimento. Nunca fiz um teste de autismo, não sei se eu tenho, mas o que eu sei é que existem vários níveis, né? Às vezes tem pessoas que realmente têm e nem sabem. Ai, ai, vamos lá. Próximo. Procure ajuda psicológica. É, hoje vocês estão bem terapeutinha, né, pelo que eu vi. Hoje, né, o bagulho foi mandado dia 30 de abril. Eu já procurei, tá? Foi muito bom, inclusive, na época. Talvez eu tenha que procurar de novo, mas por enquanto não. Aí aqui tinha um ouvinte que tava puto porque tinha uma pessoa que no último podcast de resposta, que a pessoa não parava de falar sobre como que brasileiro é analfabeto e analfabetismo no Brasil e como que nos outros lugares não é assim e blá blá blá. E esse cara só mandou um texto puto com esse ouvinte. Eu não vou ler o texto inteiro, mas é só pra tu, né, caso tu seja a pessoa que mandou um monte de perguntas sobre educação no Brasil, saiba que tem um outro ouvinte que tá puto contigo, cara. Toma cuidado. Você já tentou meditar alguma vez? Com certeza, cara. Eu fiz um ano de yoga e nesse ano de yoga eu aprendi muita coisa relacionada à respiração, né, meditação. A minha avó faz yoga há 40 e poucos anos, ela medita todo santo dia. Ela já tá no nível da meditação que ela tem uns vislumbres assim das coisas, ela já tem uns glimpses no futuro assim, umas pira meio viagem. Não sei como é que faz, né, pra conseguir essa skill, eu acho que é só meditando muito. E não acho que eu medite muito hoje em dia, mas eu entendo, definitivamente eu entendo a importância. Porque as pessoas costumam atribuir meditação a algo místico e mágico, e não a um simples fato de que faz bem, né? Psicologicamente, fisiologicamente. Meditação é um bagulho que traz muito benefício, só que como nós vivemos hoje em dia num imediatismo absurdo, né? Tudo é muito instantâneo. As músicas têm 1 minuto e meio hoje em dia, né? Tipo, ninguém mais vê filme, é só série. Então é tudo mais rápido.
Quando tu manda um infeliz desse ficar sentado, de olho fechado, prestando atenção na própria respiração por 40 minutos, isso é basicamente tortura, né? Aí tu realmente quer matar o millennial, tu quer matar a pessoa da geração Z ali, porque isso não existe pra eles, né? É um bagulho foda. Porque exige concentração, né? E tá justamente aí o grande benefício. Tu treinar a tua concentração, tu treinar o teu foco e tu tentar limpar a tua cabeça, né? Tu não, o objetivo é tu limpar a tua cabeça e tu não pensar em nada e prestar atenção só na tua respiração. Mas aí, claro, né? Existem vários tipos de meditação e tal. Tem meditação andando, muito doido, os monges, eles ficam andando de um lado pro outro, de olho fechado, meditando. Nunca tentei, mas parece ser interessante, porque daí pelo menos tu se mexe um pouco, né? Próxima pergunta. Você também tem medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos? Não. Próxima pergunta. Já fez ou já pensou em fazer psicoterapia? Já. Eu fiz por acho que 6 meses, talvez. E foi bem bom, inclusive um beijo pra Luciana, minha psicóloga. Não sei se ela vai ouvir isso nunca na vida dela, mas enfim, né? Fica o beijo aqui. Acha que alguma mulher já se masturbou pensando em você? O meu cérebro me impede de considerar que isso possa ter acontecido, mas talvez, né? Não sei, não faço a menor ideia. Próxima pergunta. Falando sério agora, o que você acha sobre o Felipe Neto? Todo mundo dá rage nele e eu não entendo o motivo. Eu queria que um meteoro caísse e explodisse o Felipe Neto. Assim, não me entendam que eu quero que uma pessoa morra necessariamente, é mais uma metáfora de que eu acho ele, né, insignificante, patético e forçado, falso, superficial, ridículo. Vai se fuder, é isso aí. Não entendo o motivo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Abre o Twitter dele aí que tu vai entender direitinho o motivo. Próxima pergunta. Você tem maus hábitos? Quais? Maus hábitos? Eu tenho muita procrastinação com cozinhar. Por mais que eu goste de cozinhar, eu fico procrastinando pra fazer alguma coisa. Eu sinto que eu poderia focar mais em fazer exercícios físicos, né? Então acho que minha maior falha é com procrastinação no geral. Eu não sei, mas aí é maus hábitos, né? Eu acho que maus hábitos não entram nesse quesito. Bom, eu bebo, fumo. Eu acho que isso não pode ser considerado um ótimo hábito, né? E eu evito conflito, eu sou escapista, eu fujo de conflitos. Então acho que isso é um péssimo hábito, porque eu deveria encarar as coisas com mais maturidade. Eu não sei, eu tinha uma lista dos meus defeitos na cabeça, agora eu me esqueci. Coisas que acontecem, né, galera? Próxima pergunta. Nomeie o melhor livro, filme e programa de TV na sua opinião. Vamos lá. Livros, eu vou me basear só no que eu li, tá? Não sou um grande leitor, mas pra mim é o melhor livro, que seria uma trilogia, que não foi lançado o último livro ainda, mas eu acho válido eu mencionar, né? É O Nome do Vento. O primeiro livro é O Nome do Vento, o segundo livro é O Temor do Sábio, o terceiro livro é As Portas de Pedra, eu acho que não lançou ainda. Chama a Trilogia do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss, sei lá. O melhor filme, eu vou colocar aqui Prisoners. Eu esqueci o nome do diretor, mas a gente pode ver agora. Prisoners. Denis Villeneuve. Não sei pronunciar o sobrenome do Denis, mas se colocar Prisoners Denis vai aparecer. E programa de TV, na sua opinião? Eu acho que o melhor programa de TV que existe é o Marília Gabi Gabi Herpes, do Pânico. Não existe nada melhor que aquilo. Mas, além daquilo, eu colocaria The Office. Eu acho que The Office é perfeito, impecável e todo mundo tem que assistir. Próximo. Você tem cara de quem cheira Malbec. Pois erro seu, cara. Eu nunca usei Malbec na minha vida. Próxima pergunta. Há algo que você ainda não fez, mas gostaria de fazer um dia? Olha, eu poderia fazer um podcast inteiro só sobre isso. Porque sim, existem infinitas coisas que eu não fiz ainda, mas gostaria de fazer. Pois sou impedido financeiramente ou geograficamente, né? Ou no caso, biologicamente, porque temos um vírus solto aí, né? Aí fica meio difícil fazer as coisas. Qual empresa você acha que é a mais influente no mundo? Qual empresa que eu acho que é a mais influente no mundo? Olha, eu não sei. Eu diria que seriam os bancos, né? Eu acho que são as empresas mais influentes do mundo. Mas não sei, né? Apenas um chute aqui de um podcaster pouco atualizado de economia. Se você encontrasse um gênio da lâmpada, quais seriam os seus três desejos?
Apesar de eu já fazer muita piada com isso, eu nunca cheguei a pensar na minha cabeça, tipo, mas de fato, Matheus, quais seriam os três pedidos? Eu acho que eu ia pedir pra ter o superpoder de me teletransportar. Eu queria saber se eu poderia guardar os outros dois pedidos. Será que isso é possível? Eu não sei se tem um livro de regras pra interação com o gênio. Porque pra mim, só de teletransportar eu já conseguiria fazer várias coisas, sabe? E aí os dois pedidos eu deixaria em haver, assim, né? Eu deixaria, tipo, né? Emergência, caso eu precise. Porque me teletransportando eu consigo o dinheiro que eu quiser e eu consigo ir onde eu quiser. Então eu não consigo imaginar algo além disso, né? A não ser que seja uma coisa tipo, ah, deixa os meus amigos milionários, né? Não sei. Deixa as pessoas que eu conheço saudáveis. Não sei também se é uma coisa muito boazinha de se fazer. Mas é porque assim, quando eu vou parar pra pensar, só o teletransporte já vai me salvar. Eu não preciso de outro poder, cara. Eu- Fala sério, se tu assistiu Jumper aí tu entendeu, né? Tipo, considerando que não vão ter caras que me caçam, né? Porque aparentemente já existem pessoas que teletransportam há muito tempo. Eu acho que talvez eu pediria também uma máquina do tempo, né? Considerando aí que é fisicamente possível, não sei se o gênio ia me falar, cara, não tem como, né? Porque é impossível. Mas seria divertido eu poder visitar o futuro ou dar uma olhadinha no passado. Eu acho que seria massa. E o último desejo eu acho que eu deixaria guardado. Ou então talvez eu ia desejar que o gênio fosse meu escravo e eu teria desejos para todo sempre. Mas também não sei se tem, se consta no livro de regras. Tem que dar uma olhada no livro. Se você pudesse comer uma única coisa pro resto da vida, o que seria? Açaí com granola. Acho que eu comeria açaí com granola para todo sempre. Sem pestanejar. Se você fosse largado numa ilha deserta, quem levaria junto? Quem que eu levaria junto numa ilha deserta? Teria que ser alguém que me ajudasse a sobreviver, né? Eu sei que vocês são meio bobinhos e adolescentes, vocês já iam ficar pensando em alguém pra transar, mas eu quero sobreviver. Sobreviver é muito mais importante que transar. Mas ao mesmo tempo eu não sei, cara, quem que eu levaria junto, sabe? Se considerando que pode ser qualquer pessoa, ou tem que ser alguém que eu conheça, ou tem que ser alguém vivo, né? São questões a... São coisas a se questionar. Mas boa pergunta, eu não sei. Porque eu fico pensando dos meus amigos, quem que seria mais apto a sobreviver no meio do mato, né? Quem que teria esse treino? Porque assim, se eu fosse largado numa ilha deserta e eu tenho que levar alguém pra poder fugir dessa ilha, né? Pra poder sair dessa situação, eu levaria logo o Bear Grylls. O Bear Grylls já faz tudo, né? Eu falo, cara, só vamos sobreviver aqui até ir embora daqui, né? Então eu não sei se nessa tua pergunta inclui o fato da pessoa ir pra uma ilha deserta e ficar preso lá para todo sempre, né? Isso muda muito a resposta. Considerando que eu vou ser jogado numa ilha deserta e tenho que escolher alguém pra sobreviver e sumir da ilha deserta depois, vazar de lá, eu escolheria o Bear Grylls ou o Survivor Man, né? Mas não que eles sejam caras muito gente boas que eu quero ficar interagindo, mas é porque eles têm as táticas, né? Eles têm o conhecimento. E eu só tenho a minha boa vontade. Então, agora se não for pra fugir da ilha, se for pra passar para todo sempre nessa ilha, até morrer na ilha, aí, como diria minha avó, tu me apertou sem me abraçar, né? Porque eu não faço a menor ideia de quem que eu levaria, cara. Porque assim, tem que ser uma pessoa que tu saiba que possa lidar pro resto da tua vida, sobrevivendo numa ilha deserta, né? Então não pode ser uma pessoa fisicamente muito fraca, porque senão daí eu vou ter que ficar cuidando de alguém. Não pode ser uma pessoa muito velha, porque eu também não quero ficar enterrando ninguém. Pá, é complicado essa pergunta, cara. Mas eu vou ficar aqui com Bear Grylls e com Survivor Man. Vamos pra próxima. Tem alguma pessoa na sua vida que sempre consegue te fazer rir? E, com certeza, eu acredito que existe uma interação misteriosa entre as pessoas, algo silencioso. Porque parece que tem pessoas que, tipo assim, tu meio que consegue entender como se fosse tipo a frequência da pessoa, mas não num sentido místico assim, eu digo num sentido mais de semântica, né, de como que a pessoa se comunica. Parece que tem pessoas que eu converso que meio que tu se entende com a pessoa num nível um pouco maior, sabe?
porque parece que a lógica da pessoa faz sentido pra ti, a maneira como a pessoa se expressa faz sentido pra ti, e muitas vezes isso tá relacionado ao humor. Pessoas que falam qualquer coisa e tu dá risada, sabe? Pessoas que com um comentário bobo te faz rir, só que é um bagulho que nem é pra ser engraçado, mas é que como se tu entendesse toda a lógica por trás daquilo, sabe? Sei lá, eu não consigo dar um exemplo muito correto, mas um tipo de humor que eu acho engraçado, assim, é a questão do mau humor cômico, sabe? Todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga que é uma coisa meio mal-humorada, mas aí é um mau humor meio cômico, assim, sabe? É um mau humor meio engraçado. Não sei explicar direito, eu queria poder dar um monte de exemplo aqui. É que eu não tô respondendo a pergunta também, né? Tem uma pessoa na sua vida que sempre consegue te fazer rir. Véi, eu não sei, tipo assim, especificamente sempre consegue me fazer rir. Porque assim, grande parte dos meus amigos, das pessoas próximas a mim, é meio que nessa vibe, sabe? Eu também faço piada crônica, compulsivamente, então, tipo, seja com ironia ou sarcasmo, então eu também tô fazendo o pessoal rir, sabe? Mas, sei lá, eu não sei especificar alguém, eu acho que isso já é um critério que eu tenho pra minha vida. Então, os meus amigos são pessoas que sempre me fazem rir, sinceramente. Próximo. Qual a coisa mais estranha de se colocar numa pizza? Qual a coisa mais estranha de se colocar numa pizza? Esses dias eu vi pizza de sushi, né? Só que eu não posso julgar porque tava muito bonito. Então eu posso falar aqui que é estranho, mas mentira, né? Porque eu comeria. Eu acho que macarrão, né? Fazer uma pizza de macarrão é uma coisa meio sem sentido. Ai, ai. Conte as peripécias da sua época na faculdade. Não tem peripécia nenhuma. Eu queria ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa experiente, misteriosa, que ela carrega um passado misterioso e um passado obscuro, de muita inconsequência e de muito exagero, de muita intensidade. Ah, naquela época. Não, não tem nada disso. Foi apenas um curso de publicidade e propaganda na PUC Goiás. Volta e meia para umas festinhas e volta e meia, né? Formei. Não tem absolutamente nada de interessante. Qual a sua história favorita que os seus pais te contavam? História favorita que os seus pais te contavam? Eu não sei se tem. Será que tem alguma história específica? Ah, eu não vou lembrar agora. Assim, eu não sei se é história de vida, né? Ou se é historinha, historinha. Mas quando eu era bem criança, minha avó lia pra gente dormir. Ela tinha o livro das Mil e Uma Noites. E ela tinha o livro do Monteiro Lobato, que era aquele gigantesco. Que tem o sítio do Pica-Pau Amarelo completo, dourado do caralho lá, sabe? E eram mais ou menos essas historinhas que a gente ouvia. Mas agora a história que os meus pais me contavam, não sei. Tem uma onda, né? Que quando eu nasci, os meus pais foram de São Borja, no Rio Grande do Sul, até João Pessoa, né? Lá na casa do caralho de carro. Então acho que isso é uma história interessante, mas aí é muitos detalhes, né? O que você acha que as pessoas deveriam fazer mais? As pessoas deveriam fazer mais? Eu acho que as pessoas deveriam refletir mais. Eu sei que é um pouco monótono falar isso, né? Repetitivo, mas sinceramente. Hoje em dia existe toda uma romantização do impulsivo, né? Ai, eu sou muito impulsivo, ai, eu sou tão. Ah, cala a boca, cara. Reflete antes de fazer as coisas. Para de agir igual um adolescente, por favor. Próximo. Você tem cara de quem tem um beijo guloso e uma axila cheirosa. Olha, em relação à axila, posso confirmar que sim, tá? Bem cheirosa mesmo. Você sente um ódio mortal quando anda atrás de pessoas lentas? Dá vontade de passar por cima? Sim. Eu acho que devia ser incentivado por lei poder dar um soco na nuca de quem anda na tua frente muito devagar. Qual a sua maior conquista até hoje? A minha maior conquista até hoje, eu acredito que seja a maneira como eu lido com as coisas. Queria poder falar algo muito substancioso e material, mas eu acho que a minha maior conquista foi, sei lá, quando tu abdica do peso de sempre ter uma opinião sobre algo e de sempre defender um ponto, tu acaba se libertando disso, né? Então tu sempre, pra ti não é difícil tu considerar outros pontos, né? Tu perceber outras maneiras de enxergar as coisas. Tu meio que, de certa forma, se empoderar da tua conclusão sobre alguma coisa, sendo sincero com aquilo. Por exemplo, vocês não vão me ver falando de política ou economia ou Lula ou Bolsonaro aqui no meu podcast, porque são coisas que eu não tenho conhecimento a respeito. E eu me recuso a falar sobre coisas que eu não tenho muito conhecimento a respeito. Eu posso ficar divagando aqui sobre vários temas,
Mas sobre coisas mais sérias, se eu não sei nada, eu não vou falar, né? Então, eu acho que esse desprendimento, né, essa necessidade crônica de agradar os outros ou de fazer parte de um grupo, pode te limitar muito. Então, eu acredito que minha grande conquista até hoje é a maneira, o processo que eu criei na minha cabeça de como que eu lido com as coisas, como que eu lido com problemas, como que eu lido com pessoas, como que eu lido com trabalho, como que eu lido com dinheiro. Essa profunda reflexão que não acaba nunca me ensinou algumas coisas, né? Por mais que não seja muito divertido viver assim, foi algo que eu acabo tendo um pouco de orgulho, né? Eu me sinto muito feliz de não ser um histérico instável do caralho, como muita gente é hoje em dia. E é isso aí. Ah, qual que você acha que será o futuro da humanidade? Acha que as máquinas vão dominar tudo mesmo ou vamos nos matar antes por causa do aquecimento global? Quero ficar vivo o máximo de tempo possível só para poder ver o que vai acontecer. Aquecimento global é um processo natural da Terra, né? Ele aconteceria com ou sem os humanos. Então, se tu acha que o aquecimento global é culpa do ser humano e do gás da geladeira, eu recomendo que tu reveja teus conceitos e saia um pouquinho da bolha aí, porque não é verdade. É apenas uma tática mercadológica para que tu troque de geladeira e não para que tu salve o mundo, né? Porque desde que eu nasci falam que a água está acabando e a água não está acabando, né? Então são coisinhas que a gente tem que ignorar um pouco. Eu não sei se o futuro da humanidade vai ser por catástrofes naturais ou humanas, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais as tecnologias evoluem e mais eu olho o risco que a gente tem de dar merda, né? Porque sabe-se Deus qual bomba atômica existe hoje em dia, né? E se uma bomba atômica estoura, sei lá, três ao mesmo tempo, já racha toda a crosta terrestre igual um ovo. Então, parece que a gente vive num 8 ou 8 bilhões, assim, né? Ou tá de boa, ou, meu Deus, explodiu, acabou a raça humana. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer, assim, em relação a bombas, por exemplo. Eu acredito que um problema que a gente pode sentir daqui pra frente é a questão do sistema capitalista sucumbir, né? O bagulho tá simplesmente falhado já. E aí saber o que que vai sair dessa, né, dessa grande, sei lá, dessa grande instabilidade aí. Porque, sei lá, cara, a gente tem várias tretas com política, a gente tem várias tretas com economia, a gente tem várias tretas com governos e várias tretas com agora doenças. E sei lá, vamos ver o que acontece, né? Alguma coisa aconteceu aqui no meu Curious Cat que do nada o bagulho clicou assim, ó, ele atualizou e agora eu perdi aonde eu tava nas perguntas, cara. Achei. Qual a maior quantia de dinheiro que você já teve em posse? Ah, eu não vou falar dessas coisas, né, galera? Mas eu sou bom em guardar dinheiro. Corninho, pedaço de desgosto. Quem é a putinha safada? Não faço a menor ideia. Sua voz não combina com você, eu sei. Te amo muito, desculpa ser assim, ser ruim com você. Ah, não tem problema, cara. Você vende pack do pezinho? Não. Mas se isso for lucrativo, a gente pode até pensar, né? Porque é só um pé, se as pessoas valorizam um pé. É 44, caso interesse. Estou aceitando pagamentos do PicPay. Quão bem você conhece seus pais e o quão bem eles te conhecem. E isso é um bagulho que eu ando refletindo muito nos últimos anos. Porque eu acho que uma pira da vida adulta é essa, né? É o reconhecimento dos teus pais, ou da tua mãe, ou enfim, quem te criou. É o reconhecimento de uma redenção biológica absurda por parte de alguém, né? No meu caso, minha mãe. E meu pai também. Como eu já falei, né, exceção da exceção da exceção, a minha reflexão sobre isso foi extremamente positiva, porque eu cheguei na conclusão de que minha mãe é realmente uma pessoa muito foda e meu pai é um cara muito foda e eu fico muito feliz que o acaso tenha, né, proporcionado eles como pais. Eles como pais, é isso mesmo? Ficou meio feia essa frase. Mas eu acredito, e aí que entra essa questão, né, que eu estava falando sobre a reflexão dos pais, porque assim, existe uma limitação, eu acredito, né, do até onde tu pode ser sincero com os teus pais e até onde eles podem ser sinceros contigo. Existe meio que uma relação familiar entre vocês, mas existe todo o mundinho do teu pai, o mundinho da tua mãe e o teu mundinho, né? Então, eu não sei se é super mega hiper positivo uma ultra sinceridade por parte de pais e filhos. Não me entendam mal, mas eu acho estranho pessoas que vão com o pai ou com a mãe pra festa. Eu não sei. Eu não sei se eu fui criado também com essa visão meio conservadora de hierarquia familiar, mas eu acho estranho quando essas coisas se misturam. Porque, como eu já disse, eu não sei na real se eu acho que eu só postei no Twitter sobre isso. A conclusão que eu cheguei é que meu pai e minha mãe, eles jamais, nunca na vida, eles demonstraram pra mim e pra minha irmã instabilidade
fraqueza, vulnerabilidade, sabe? Nunca. Eram dois pilares sólidos e firmes de conduta, de comportamento, de valores. Então, né, a minha experiência mesmo com isso já foi bem diferente. Então, no meu caso, com a minha família, pra mim é meio nada a ver. Eu sair com a minha mãe, ir pra uma balada e ficar bêbado com ela, né? Óbvio que é uma situação completamente inofensiva, mas pra mim não faz sentido. Até porque minha mãe não toparia ir pra uma balada comigo. Mas o foco da minha reflexão é essa. É entender que o teu pai e a tua mãe, né, ou só o teu pai ou só a tua mãe, não sei quem te criou, tua avó, essas pessoas têm um mundinho delas, essas pessoas são seres humanos também. Essa redenção toda tem limite, né? Então, eu acredito que eles me conheçam o necessário e eu conheço eles o necessário, sabe? Para que a gente tenha uma relação saudável e evolua. Mas eu definitivamente não conheço os demônios da minha mãe. E eu não conheço todos os demônios do meu pai. Eu não conheço o lado sujo da minha mãe e do meu pai. Assim como eles não conhecem o meu lado sujo. Então, e assim, sujo que eu digo não é. Não sei também se eu me expressei direito, mas o que eu quero dizer é do secreto, sabe? O do íntimo, do que é teu mesmo. Sei lá, eu acredito que tem que ter uma limitação nessa comunicação. Eu não sei se ser super mega hiper sincero vai é, só desesperar mais os teus pais ou se isso vai ajudar na relação que vocês têm, que tu tem com eles. Mas aí é isso. Eu acho que eu conheço o necessário. E eles conhecem o necessário. Mas a gente se conhece muito bem, né? Porque eu já conheci pessoas que a impressão que dava é que né, a pessoa não conhecia, literalmente, os familiares morando na mesma casa que eles. Eu acho que eu estou num nível de relacionamento, de conhecimento a respeito dos meus pais muito bom, assim como eles têm de mim. Você tem medo da morte? Explique. Não sei, velho. Sinceramente. Porque em situações meio caóticas, assim, eu não. Eu sei que a gente parte, né? O nosso cérebro vira o cérebro de lagarto fudido quando a gente tá na merda e a gente tenta fazer de tudo pra sobreviver, porque é o nosso instinto, né? De ficar vivo. Mas a morte em si nunca foi algo que me noiou, né? De ficar pensando como eu vou morrer, quando eu vou morrer, o que acontece depois que eu morrer, tipo. Não é algo que me atormenta. Você gostaria de ser imortal? Não, jamais. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Talvez com a condição. Se eu, tipo assim, se eu pudesse ser imortal, mas aí se eu me jogar de um prédio eu morro. Aí eu até faria o teste. Porque daí quando eu cansar é só me matar. Mas se eu não puder morrer vai ser insuportável. Com que frequência você sente medo da vida? Com que frequência eu sinto medo da vida? Gostei dessas perguntas, galera. Eu acredito que eu tenha perdido um pouco do medo da vida e eu tenha criado meio que uma ansiedade pela vida, sabe? Em relação a futuro, em relação ao que eu vou fazer da minha vida, em relação a onde eu vou investir meu dinheiro, ou para onde eu vou viajar, ou enfim, eu sinto que hoje em dia eu tô mais empolgado do que cagado. Até porque eu tava já com o pau na mão pra poder seguir minha vida e o coronga atrapalhou tudo, né? Então acho que é até um resquício dessa sensação de vambora, vamos fazer, porque deu. Tenho aqui, próxima pergunta. Só passei aqui pra dizer que já me masturbei olhando para suas fotos. Ah, muito obrigado por essa informação. Não sei muito bem o que eu faço com ela. Você acredita em Deus? Desenvolva. Eu não tenho certeza se eu já falei sobre isso no podcast. Eu acho que eu já deve ter falado umas duas vezes, mas eu acredito no acaso. Eu acredito que as probabilidades te levam para lugares e o desapego do para onde elas vão te levar torna toda a experiência mais suave. Eu acho que essa é a minha definição do que eu acredito. Desapega e entra no fluxo das coisas, porque é um emaranhado de possibilidades infinito do que tu pode fazer e de onde tu pode ir e das coisas que aparecem na tua frente. Não questione, desapega e só dá-lhe, cara. Entre pessoa 100% cética que só confia na ciência para se guiar, ou uma pessoa 100% supersticiosa que usa o misticismo para encontrar as respostas na vida, em qual porcentagem você se coloca? Particularmente estou sempre do lado da ciência, foda-se o resto. Olha, levar uma vida toda baseada em método científico é uma coisa extremamente limitante, né? Porque quando tu tem consciência de que o ser humano é limitado e a percepção que ele tem é limitada e ainda tu insiste só no método científico, tu tá admitindo que tu não quer pensar muito, né? Tu tá admitindo que tu não quer considerar muitas coisas. Tu só tá indo pelo limite da tua percepção, pelo limite do que pode ser provado com ferramentas e conhecimentos que a gente tem acesso, né? Então eu não recomendo muito a pessoa seguir só
um método científico para sempre, porque existem muitas coisas que a gente não consegue explicar ainda, né? Eu me colocaria 50-50, talvez. Eu não sou muito atrelado a misticismo, eu digo assim, por rótulos, né? Que seja religião, ou que seja doutrinas, ou que seja rituais, ou coisas do tipo. Mas eu definitivamente não consigo me ver como uma pessoa 100% científica. Eu sempre fui meio atraído pelo lado oculto das coisas, assim. Inclusive, para quem gosta dessas coisas, ler os contos do Lovecraft é muito doido, porque ele trata exatamente disso, sobre os conhecimentos que a gente não deve procurar, que a gente não deve, né, é, ter curiosidade. E é isso aí. Eu diria 50-50, assim. Não consigo me achar muito científico, mas também não consigo me achar muito místico, não. Dê sua opinião sobre Átila, biólogo, pesquisador e youtuber. Eu só conheço o Átila do Nerdologia e eu assisti um ou outro. Realmente não tem muito o que falar desse rapaz. Você acha que um livro pode mudar a vida de alguém? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E porque isso tudo tá da tua percepção para o objeto em si, seria um livro. Se tu tá psicologicamente vulnerável, ou se tu tá psicologicamente empolgado ou curioso, e tu consegue absorver as informações de um livro para uma mudança de comportamento na tua vida, isso vai mudar a tua vida, né? Então, é só uma questão da dedicação da pessoa, né, para esse tipo de coisa. Nananã. Onde você estava em 2016? Onde eu estava em 2016? Estava em Goiânia. Foi o ano que eu me formei. E eu não fiz muita coisa, não. Eu acho que eu só estava trabalhando mesmo. É, não sei, minha memória é meio ruim. Você tem duas opções. Você é a única pessoa próspera no mundo, enquanto todo o resto da humanidade apodrece em miséria e caos, e 99,9% das pessoas do mundo te odeiam profundamente por sofrer enquanto você está na vida boa no seu palácio isolado. Ou você é o único ser humano que não prospera e ao invés disso vai sofrer todo tipo de sofrimento até o último dia de sua vida triste, infeliz e solitário. Enquanto isso, todos os outros seres humanos do mundo são ricos e felizes, e viverão em harmonia uns com os outros, e não se importarão com você e nem lembrarão de você. Só pode escolher uma. Live or die, make your choice. Bom, eu acho que eu tenho duas respostas para isso, né? Que é o seguinte: se eu escolher a segunda opção, eu posso me matar? Porque daí, se eu escolher ser o único fudido da Terra e todo mundo tá bem e eu me matar depois, né? Win-win, beleza. É uma situação que deu tudo certo. Porque a primeira situação é muito desagradável. Porque eu vou estar sozinho num palácio onde todo mundo do planeta me odeia. Não sei se isso faz muito sentido. Eu acho que. Eu acho que eu escolheria a segunda opção e me matava. Mas aí se eu puder me matar, né? Se eu não puder me matar, eu vou ficar sozinho no palácio mesmo. A vida é curta demais pra perder tempo odiando alguém, concorda? Concordo. Ih, concordo com certeza. Se tu consegue odiar uma pessoa todos os dias da tua vida sem esquecer dela, é porque de certa forma tu ama ela também, né? Tu tá obcecado por ela. Tu permite torrar o teu tempo, a tua paciência, as tuas rugas da tua cara pensando em alguém que tu não gosta. Então, definitivamente a vida é muito curta pra odiar alguém. Por que você não quer assistir o filme Bacurau? Que preconceito é esse, amigo? Eu não vou assistir Bacurau, eu não vou assistir Dark, eu não vou assistir Lighthouse. Eu tenho vários filmes que eu não assisto só por birra. É só por birra, só porque enche o saco das pessoas mesmo. Aí o dia que eu assistir eu falo o que, que eu acho. Você acha que pacifismo é coisa de gente covarde? Pá, boa pergunta, hein? Eu não diria de gente covarde, mas eu acho que pacifismo não resolve tudo não, viu? Às vezes só tacando fogo nas coisas a gente consegue resolver. Mas covarde eu acho uma palavra um pouco forte. Não sei, né? Dizem que o Gandhi resolveu as coisas lá no pacifismo, mas eu nunca sei se é verdade. Hunter x Hunter é o melhor anime do mundo, sim ou com certeza. Ele só não é porque ele não terminou, né, cara? Fico com várias perguntas pipocando na minha mente pra vir perguntar aqui, mas aí quando eu sento na cadeira pra digitar dá um branco. Que ódio. É, cara, talvez anota no celular, manda uma mensagem no Facebook salvando as perguntas e depois tu me manda, né? Sim, porque o branco é foda mesmo. Você já se sentiu chato o insuficiente? Estou me sentindo assim agora e só quero morrer. Chato não tanto, mas insuficiente é o tempo inteiro. Eventualmente tu se acostuma. Qual a comida que você sempre pede quando vai no seu restaurante favorito? Atualmente, o meu restaurante favorito se chama Príncipe do Líbano. Ele serve uma comida muito incrível. E eu peço um. Como é que é o nome? Chich Talk.
É isso? Chit. Chit tauk. É um prato libanês, que é uma delícia do caralho. E é isso aí que eu como. Qual conselhos você gostaria que tivessem te dado quando mais novo? Eu não sei se ia funcionar muito. Eu acredito que eu fui bem aconselhado, né, instruído quando era mais novo, mas se o Matheus presente fosse falar com o Matheus adolescente sobre coisas da vida, eu ia achar um porre, eu ia mandar o Matheus do futuro tomar no cu, e não ia adiantar muita coisa. Então eu acho que apanhar da vida faz parte desse processo de evolução, né? Então não sei se os conselhos ajudariam tanto, porque parece que a vida adulta é tu perceber que os conselhos que te davam eram de fato verdade, né? E não baboseira de adulto. E tu só entende isso apanhando da vida, então eu realmente não sei se ia ajudar em muita coisa. Bom, considerando que o podcast está bem grandinho já, eu acho que eu já vou encerrar por aqui. E, cara, galera, foi mal aí pela questão do timing aí das respostas, porque, assim, ainda tem muita pergunta. Tipo, muita pergunta. E aí eu não sei o que eu faço com isso. Porque eu não sei se faz sentido eu ficar retomando elas, sabe, acompanhando a ordem delas o tempo inteiro para saber exatamente onde eu parei, sendo que elas estão completamente atrasadas. Então eu vou considerar no próximo, talvez eu vá considerar só as atuais. Peço desculpas a todos que eu não vou responder, mas é que foi um erro tático meu aqui. Eu não esperava que eu receberia tantas perguntas. E antes que eu me esqueça, se tu quiser mandar uma pergunta, manda um e-mail para o falavegeta@gmail.com, Vegeta escreve Vegeta, ou no Curious Cat, que também é Fala Vegeta. E é isso aí, galera. Agora que eu descobri um programinha bom, muito bom inclusive, ele se chama Zencast. Zencast com R no final. Zencast. Zencastr, sei lá como é que pronuncia. Esse bagulho é um programinha, é um site, não é nenhum programa, que tu consegue gravar podcasts com convidados e gravar conversa, né? Com áudio bom. Porque eu gravei recentemente um podcast com a Jade do Twitter, muitos de vocês devem conhecer ela, só que o áudio ficou horrível, não deu pra postar, mas eu prometo que eu gravo outro pra postar pra vocês ouvirem. E esse que eu gravei com o Lennon, que foi o último, foi com esse site, então o áudio ficou realmente muito bom. E eu fico feliz porque agora fica muito mais fácil eu convidar as pessoas para poder gravar aqui e tal. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, um grande beijo e até a próxima.